Etapa 1, olhar. Está pilotando? Está acontecendo aquilo? Levanta o olhar, tá? Não olha para baixo. Se você olhar para baixo, você perde a visão do que está acontecendo, aí você entra em pânico, mesmo que você não esteja, não tenha esse perigo de você entrar em pânico. Mas você vai entrar. Se você olhar para baixo, isso vai gerar pânico. Então, etapa 1, olhar para baixo gera pânico. Então, levante o olhar. Vamos lá. Etapa 2, dianteiro, progressivo e rápido. O que é isso? É frenagem no freio dianteiro. Rapidamente, você tem que frear. Rapidamente não significa forte. Significa ir acionando progressivamente, só que não é um progressivamente assim, ó. Olha aqui, ó, o freio está na minha mão aqui. Não é um progressivamente assim. É um progressivamente assim, ó. Você vai e fecha, mas você não continua apertando. A hora que ele começa a endurecer, você vai apertando devagar e não de uma vez. Se você fechar de uma vez, a moto vai sair de baixo. Fechou a mão de uma vez no freio, acabou, tá? Então, encosta e aperta forte, mas progressivamente. Então, essa é a etapa 2. Voltando, etapa 1, olhar. Primeiro levante o olhar. Olhar para baixo gera pânico. Então, levante o olhar e veja tudo que está acontecendo. Etapa 2, frenar com o freio dianteiro progressivamente e rápido. Você encosta e aperta forte, mas não de uma vez, progressivamente, com calma. Na etapa 3, que na verdade a 2 e a 3 é questão de milésimo de segundo, tá? Milésimo mesmo de segundo. Freio traseiro com cuidado. Para que serve o freio traseiro? Para frear? Não. Freio traseiro serve para estabilizar, tá? Se travar, tira o pé um pouquinho. Não deixa travar, tá? Então, nessa etapa, é a etapa em que você vai dar para a moto estabilidade, ok? Você vai fazer com que ela mantenha a reta. Porque muitas vezes isso pode estar acontecendo, como nessa figura que está aqui, ó, atrás de mim, você vê que o carro entrou na frente dele numa curva. O que acontece se você juntar nesse freio sem estabilizar a traseira? Você junta no freio, a traseira sai para o lado. Se você juntar só no da frente. Se você juntar no de trás, a traseira sai de baixo, né? Cara, de qualquer jeito você vai cair. Então tem que ser questão de milésimos de segundo. Voltando. Etapa 1. Primeiro, levante o olhar. Não olha para o chão. Etapa 2. Freio dianteiro progressivo e rápido. Encosta e aperta forte, mas progressivo. E praticamente ao mesmo tempo, em milésimos de segundo, você já tem que estar com o traseiro estabilizando a moto. E se ele for, você perceber que vai travar, você alivia um pouquinho, que não pode travar. Se ele travar, a moto sai de baixo. Então, é fundamental que isso esteja já pronto no seu cérebro. Por isso que eu digo, tem que saber o que está fazendo. Não é brincadeira, pode custar a tua vida, pode custar a vida de outra pessoa, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Etapa 4, corpo firme. Você tem que estar com o corpo firme no tanque e os braços meio mole. Por quê? Se você travar o braço, você não desvia a moto. Então, você tem que estar com o braço flexível, as pernas te segurando no tanque para você não sair voando da moto, né? E se bater, o que acontece? Com as pernas presas no tanque, você vai sair mais devagar da moto. Mas aí já foi, né? Então, tem que fazer essas 4 etapas para evitar isso. Na hora que você viu ali na sua frente que o cara vai entrar, não espere ele entrar. Antes disso, você já junta no freio dianteiro, você já junta no freio traseiro, progressivamente no dianteiro, de leve no traseiro só para estabilizar e segure firme com as pernas no seu corpo, mas os braços não podem, porque senão você não desvia. Entendeu? Não adianta você travar aí na mesma direção, aí você vai bater. Então a chance de você bater é muito grande, então é preferível ficar com os braços mais amolecidos e desviar, tá ok? Bom, olha aí, ó. Aquela história que eu contei do avião que aconteceu comigo, já aconteceu com moto também comigo, tá? E é por isso que eu praticamente não tenho índice de acidente nenhum para contar para vocês aqui. Porque emergência exige decisão. Botei aí
com a letra D maiúscula, e não força, braços soltos. Você não precisa de força numa emergência, você precisa decidir o que eu vou fazer. Ah, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, eu vou só brecar, dá para desviar? Pô, se dá para desviar, eu tenho que sair para um lado, tem que sair para o outro, tem que fazer alguma coisa, tá? Já passei por situação dessa, eu consegui desviar, tá? Por quê? Porque você tem que estar com isso já decoradinho aqui na tua mente, né? Nem decorado, é no subconsciente, né? Mas vamos saber agora. Agora eu ensinei para vocês como frear. Agora eu vou dizer para vocês o que aumenta a chance de acidente. Presta atenção aí, ó. Se você apertar tudo de uma vez, a tua moto não vai parar. Aí você aumentou a chance de acidente. Se você olhar para o carro, cara, você vai bater no carro, se for ou no pedestre, ou no poste, ou na guia, onde for. Ou vai cair num buraco. Assista o episódio 2 para entender isso aqui, tá ok? Se você travar o corpo, cara, se você travar o corpo todo, você fica sem mobilidade. Você tem que travar as pernas no tanque, mas tem que ter mobilidade para conseguir desviar rápido, mexer no guidão rápido, etc, tá? E outra coisa, claro, é soltar. Travou, você assusta e solta, aí você vai bater. Soltou o freio, você vai bater. Então, não dá, né? Então, esses erros aí, eles acabam transformando aquilo que seria só um susto num puta acidente feio. Então, tem que tomar esses cuidados. Precisa prestar realmente muita atenção para não fazer bobagem. Vamos ver aí algumas situações reais de emergência. Eu já falei algumas aqui, mas vamos especificar. Ó. Carro fecha a moto, semáforo fecha de repente. O que você faz? Aí você tem que estar com a decisão pronta na tua cabeça, cara. Você consegue parar, ou se não vem vindo ninguém, às vezes é melhor atravessar, dependendo da velocidade que você está, é melhor atravessar no vermelho, tomar uma multa, mas não causar um acidente. Só que tem um detalhe, né? Se você fizer isso, é porque você está acima da velocidade. Se você está acima da velocidade, você está fora da lei. Lembra sempre disso, cara. Você fala, mas você fala isso porque você é velho. Você nunca furou um amarelo? Claro que eu furei. Até que eu tomei consciência. Até que eu tomei consciência. E aí, a hora que você toma consciência, você fala, pô, quanta bobagem que eu fiz na minha vida, né? Porque, cara, quem nunca fez, atira a primeira pedra aí, como disse Jesus lá na Bíblia, né? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Eu estou aqui esperando. Eu errei. Só que eu me conscientizei e mudei o meu comportamento. Porque quando a gente senta numa moto, infelizmente, a gente tem a sensação de que todo mundo está te atrapalhando, que você tem direito maior do que todo mundo, do que carro, do que moto, do que bicicleta, do que ser humano, do que todo mundo. Você tem mais direito que o mundo. Não, você não tem. Você está numa moto, você não tem mais direito que o mundo. Você tem que obedecer às leis de trânsito. Elas são para você, são para o pedestre, são para o motorista, para você é motociclista, tá? Para o motociclista, para o pedestre e para o motorista de carro também, tá? Então, lei é igual para todo mundo. A lei não é para o seu vizinho, não é para o seu amigo, não é para ele e para mim não é. Não é assim que funciona. A gente tem que ter uma coisa nesse país para esse país aprumar. A gente tem que seguir a lei. Não adianta reclamar que tomou multa se você estava fora da lei. Ah, porque é a indústria do semáforo. Ah, do semáforo não. Indústria de multa. Será? Para pensar um pouco nisso. Faz o seguinte, ó, pensa. Faça uma reflexão e vê se essa afirmação, que eu já escutei 300 mil pessoas falar, é verdadeira. Eu acho que não é verdadeira. Porque sempre antes de um radar ou de coisa desse tipo, tem placa avisando a velocidade. Se não tiver, aí é golpe. Aí você recorre. Mas se tem placa, você está fora da lei. Se você tiver em velocidade superior à permitida, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vou contar uma história para vocês. Eu estava de carro e fui entrar numa rua. Tinha uma passarela de pedestres atrás, daquela que é levantada. E tinha um cara entrando com a moto lá, com uma garupa. Totalmente vestido como quem, assim, chinelo havaiano e tal, umas coisas assim que não faz sentido, cara, né, para quem anda de moto. Mas, enfim, tudo bem, cada um sabe da sua vida. Eu respeito. Só que aí, esse cara, ele estava a uns 20 metros de mim, atravessando, estava começando a subir
nessa faixa de pedestre, saindo, porque tinha passado um pedestre. Então, estava passando o pedestre, eu entrei. O cara acelerou que nem um louco, porque viu que eu entrei. Olha que coisa de doido, cara. E eu, o que que eu vi? Eu vi que ele estava lá, eu falei, esse cara vai aprontar. Eu fui para a direita, para ele me passar pela esquerda. Sabe o que ele fez? Entrou na direita. Rapaz, mas não bateu porque Deus não quis. E não se matou porque Deus não quis. Ele veio que nem um louco acelerando e queria ultrapassar pela direita. E eu tava aí, eu fui para a direita, cara, dando seta, inclusive. E aí me xingou, aí não sei o quê, botou o dedo e tal. Eu olhei para a cara dele de risada, né? Porque, cara, ele ia se matar a troco de nada. Isso é uma história real também, aconteceu há poucos, acho que um mês atrás comigo. Só que aí eu estava de carro, não estava de moto. E o maior problema que eu estou enfrentando aqui na minha cidade, que é uma cidade do interior, é exatamente esse tipo de motociclista, tá? Que anda de uma maneira que é perigoso até para gente que é motociclista, né? Eu já vi acidente de duas motos bater, cara, numa esquina. Eu já vi acidente de uma moto se enroscar na outra numa ultrapassagem, porque foi ultrapassar pela direita e tinha carro na esquerda. Sabe aquelas coisas assim que não faz sentido? Aí o cara se mata e acha que a culpa não foi dele, né? Então precisa tomar muito cuidado, cara, porque além disso, além de carro fechar moto, tem essas loucuras que eu falei, tem semáforo fechado repentinamente, tem pedestre inesperado, aquele cara que você nem sabe como é que o cara tá. Às vezes o cara pode estar com um problema sério na cabeça, ele olha e não vê, e atravessa na sua frente. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado. Quem anda de moto, se hoje a gente tem que dirigir no carro pela gente, pelo outro motorista, na moto a gente tem que dirigir por nós, por outro motociclista, e vou te dizer, mais até do que por outro motorista, na situação que eu vejo hoje na minha cidade, e também pelo outro motorista que está no outro carro, tá ok? Então, muito cuidado, por favor, tá? Então, situações reais de emergência, o que fazer? Reduzir o máximo possível, manter a moto rápida, reta, tá? Então, numa emergência, você vai reduzir o máximo possível a velocidade que você puder, manter a moto reta e parar ou desviar. Se houver espaço para parar, excelente. Mas se não tem, você tenta desviar. Você vai dar para desviar? Tem espaço? Dá, então eu vou desviar. Eu já fiz isso, como eu já disse, né? Já fiz isso em situações de emergência. Então, é muito importante a gente ter isso já na cabeça. Então, cara, você deve fazer o quê? Tomar o quádruplo de cuidado, tá? E fazer o quê? Treinar. Treinar a frenagem de emergência. Quem treina, cara, frenagem de emergência, você sabia que quase nunca precisa usar? Essas frenagens que eu falei que eu fiz lá atrás, eu fiz antes de ter o domínio completo da moto. Hoje, cara, e eu acho que é assim que todo motociclista devia pilotar, e motorista também de carro, você tem que prever o que pode acontecer. Prever. Ah, tem um pedestre ali. Ah, vou acelerar porque eu quero passar. Não, e se o cara sair na sua frente? Você fala, pô, tem um pedestre ali, e se ele sair na minha frente, melhor reduzir um pouco. É assim que a gente tem que fazer, cara. Sabe por quê? Porque aí essa frase aí vira verdade, tá? Aqui. Quem treina frenagem de emergência quase nunca precisa usar. Sabe por quê? Porque toma esses cuidados que eu falei aqui. Cara, é tão simples. Eu acho que a parte principal dessa história é você pensar o seguinte: eu não tenho mais direito que ninguém no trânsito. Eu estou no trânsito, num veículo como o cara da moto, estou no trânsito como o pedestre que vai ter que atravessar no meio do trânsito. Ele tem o mesmo direito que eu, o cara do carro tem, o cara da moto tem, todo mundo tem o mesmo direito. Sabe por quê? Porque lei é para todos. Não é para o seu vizinho nem para o seu amigo. É para você, cara, para mim, tá ok? Então, tomar esse cuidado é fundamental. Repetindo, quem treina a frenagem de emergência quase nunca precisa usar, tá ok? Eu botei conclusão forte. Por quê? Porque tem que ser forte mesmo, tá? Ó, emergência não se improvisa. Se você não treina, você erra. Pô, Ademo, como é que eu vou treinar a frenagem de emergência? Não, simples. Você vai pegar. Então, agora eu vou te ensinar como fazer isso.
Você vai pegar sua moto, vai num local seguro, um estacionamento vazio de domingo, numa loja, numa coisa assim, e lá você acelera, você fala, tá vindo um pedestre, o que que eu faço? Faço isso. Aí você acelera de novo, você fala, opa, um carro, você faz isso. Você imagina a situação e você vai treinando, você vai treinando. Vai chegar uma hora que você vai perceber que você não vai acontecer aquela pergunta, o que que eu faço? Não, você vai fazer. E aí na vida real. Então, cara, guarda muito essa conclusão. Emergência não se improvisa. Quando a gente está em emergência, a gente não pode improvisar. A gente tem que saber exatamente no nosso subconsciente o que a gente tem que fazer. E só tem um jeito de você conseguir fazer isso. Ou se estrepando lá na vida real, ou treinando como eu ensinei para você. Num local seguro, você treina, tá? Então pronto, aí você fica muito mais seguro, muito mais tranquilo, tá? E em paz com você, sei que você vai conseguir andar de moto em paz, tá? Bom, antes da gente encerrar, eu quero fazer uma revisão com você, tá? Vamos fazer uma revisão? Eu acho que vale muito a pena. O que que a gente viu hoje? A gente viu situações de emergência, a gente viu como a gente deve agir, nós vimos, a gente não existe, é nós, né? Nós vimos como frear com o freio dianteiro numa situação de emergência, como frear com o freio traseiro numa situação de emergência e, obviamente, como frear com os dois com uma diferença de milésimos de segundo em situações de emergência. A gente falou aqui também, tá, em previsão, direção preventiva. Cara, quem anda de moto só tem que andar na direção preventiva. Se você anda na direção agressiva, pensa o seguinte, quem é o para-choque da sua moto? É você. Então, cara, não vale a pena. Moto conserta em 2 horas, 3 horas, no máximo um dia. Ser humano ou morre ou demora meses para ser consertado. Então, cara, pelo amor de Deus, direção com segurança, direção preventiva, tá ok? Então, no vídeo de hoje, a gente aprendeu, e você terminou o vídeo com aquela promessa que eu fiz, tá? A gente aprendeu e vai continuar assim. Eu tenho certeza que você não vai fazer a bobagem de não agir assim. Você vai, então, continuar tomando cuidado, porque agora você sabe o que você tem que fazer, você sabe tudo que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feita, tá? E emergência, quando você entra numa emergência, você não pode improvisar, você tem que saber exatamente o que fazer. Nesse vídeo, você tem tudo isso muito bem explicado, tá certo? E agora, cara, curta, compartilha, tá? Se você caiu aqui no vídeo e tal, e não tá nem inscrito, por favor, se inscreva, tá? Motociclismo real, cara, ele é seguro, principalmente quando você estiver dentro da lei. Se ele começa a ficar inseguro, é porque você está transformando ele num motociclismo inseguro, tá? Porque quem dirige a moto é aquela pecinha que fica atrás do guidão. A moto não manda em você, é você que manda na moto. Então, direção preventiva sempre, sempre. Na dúvida, desacelera e não faça o que aquele motociclista fez comigo, acelerou que nem um louco porque ele achou que ele tinha o direito de passar, embora eu estivesse mais de 20 metros na frente dele, ele estivesse passando em cima de uma... Estava parado, na verdade, antes da faixa de pedestre, e quando eu olhei, ele estava parado, a pessoa passando, eu saí. A pessoa, acho que acabou de passar na frente dele, saiu que nem um louco, porque ele não admitiu que eu entrasse ali na frente, ele queria passar na frente. Por quê? Qual o direito dele de passar na minha frente? Qual o meu direito de passar na frente dele? Igual, ou nenhum, tá? Vamos para o nenhum, que é melhor. É simplesmente o fluxo do trânsito. Então, vamos respeitar o fluxo do trânsito, vamos dirigir corretamente, vamos fazer uma pilotagem segura e não perca o próximo episódio na semana que vem,
de pilotagem segura. Nós vamos ter nessa linha aqui mais 2 ainda, depois eu vou mudar a linha, tá ok? Então, na próxima, a gente vai falar sobre pilotagem segura. Eu não sei ainda exatamente sobre qual delas eu vou falar. Vamos ver qual delas eu vou falar. Pode ser, eu posso falar sobre erros que derrubam motociclistas experientes ou pilotagem defensiva, né, no trânsito. Não é legal? Então, vamos ver, vamos esperar a próxima live e aí você divulga essa daqui para todo mundo que é motociclista e que quer aprender e ter mais segurança quando pilota. Aprender a pilotar corretamente e com mais segurança, tá ok? Então, opa, só um minuto que a bateria aqui está querendo acabar. Eu esqueci de ligar o... Ué, não ligou? Pronto. Tinha esquecido de ligar o computador na tomada. Então, como eu estava falando, faz o seguinte, cara. Divulga isso aqui para o maior número possível de motociclistas, para suas redes sociais, para quem você quiser. Cara, divulga para muita gente, porque é muito importante que mais gente sofra menos acidentes, porque não tem experiência nenhuma. Eu estou cansado de ver aquelas meninas que você vê, ou aquelas pessoas que você vê que compraram moto para fazer economia, e aí vão parar no hospital. Cara, não faz sentido, né? A gente deixar isso acontecer. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem. Olha, feliz ano novo, porque essa é a última live do ano, tá certo? Então, feliz ano novo para você, fique com Deus e até o ano que vem. No ano que vem a gente vai estar aqui com a graça de Deus, com mais vídeos sobre segurança e outros assuntos, sobre motos também, né? Lógico, a gente vai fazer mais vídeos sobre motos, tá ok? Um abração, tchau, tchau, até o ano que vem. Bye.